Rescisão indireta do contrato de trabalho. O que diz a CLT? Quais os requisitos? Quais os direitos? Eu sou o advogado Breno Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar o trabalhador. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a rescisão indireta, quais os tipos de situações que ela é cabível e como é o procedimento para conseguir a rescisão indireta, quais os direitos que o trabalhador tem na rescisão indireta. Então vamos lá. Vamos começar tentando entender a rescisão indireta. A gente tem que perceber que quando um empregado é admitido, o patrão faz um contrato com ele. A regra básica deste contrato é de que o empregado deverá realizar os trabalhos solicitados pelo seu patrão e, por consequência, terá o direito de receber o salário que foi combinado. Mas a gente sabe que o patrão tem várias outras obrigações além de pagar os salários do empregado. As obrigações do patrão são encontradas principalmente na CLT e nas normas dos sindicatos, que são chamadas de acordo, convenção ou dissídio coletivo. Se o patrão não cumprir as suas obrigações, ele estará cometendo uma falta. Quando a falta cometida pelo patrão for uma falta grave, o empregado tem o direito de pôr fim no contrato de trabalho e receber o acerto completo, todas as verbas rescisórias, inclusive com aviso prévio, multa do FGTS e até direito ao seguro-desemprego. Isso é o que chamamos de rescisão indireta. É como se o empregado demitisse o seu patrão. Então a gente viu que a falta grave é um requisito essencial. Mas o que é falta grave? É aquela que torna impossível ou intolerável a continuação do contrato de trabalho. Para ficar mais fácil de entender, vamos ver uma lista com alguns exemplos de faltas graves. Primeiro exemplo, o patrão querer obrigar o empregado a fazer trabalho superior às suas forças, ou um trabalho que seja proibido por lei, ou que seja imoral, ou muito diferente do que havia sido combinado. Segundo exemplo, quando o empregado for tratado pelo patrão ou por seus superiores hierárquicos com rigor maior do que o normal, ou com discriminação, por exemplo, casos de assédio moral. Terceiro exemplo, quando o empregado correr perigo evidente de sofrer um mal considerável, por exemplo, de se machucar gravemente. Quarto exemplo, quando o patrão ou os superiores hierárquicos ofenderem ou agredirem um empregado ou pessoas de sua família. Quinto exemplo, quando o patrão não pagar os salários ou fazer os pagamentos em atraso por vários meses. Sexto exemplo, quando o patrão não pagar corretamente o FGTS ou quando não assinar a carteira do trabalhador. E sétimo exemplo, se o empregado for rebaixado de função e de salário. Olha, lembre-se que estes são apenas alguns exemplos de faltas graves. Outras situações podem ser consideradas faltas graves também. Caso o trabalhador tenha dúvida se está sofrendo uma falta grave, o melhor é consultar um advogado especialista em direito do trabalho. Sobre o procedimento, para conseguir a rescisão indireta, o empregado precisa entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Após entrar com a ação na Justiça do Trabalho, o processo vai demorar um certo tempo até ser resolvido. Podem ser algumas semanas, alguns meses ou até mais de um ano. Durante este tempo, o empregado pode continuar trabalhando normalmente, porém, existem situações em que é realmente impossível para o empregado continuar indo ao trabalho. Por exemplo, se não estiver recebendo salários
ou se estiver sofrendo assédio moral. Quando for inviável que o empregado continue trabalhando, ele pode entrar com a ação de rescisão indireta e parar de ir ao trabalho. Se o juiz reconhecer o direito do empregado à rescisão indireta, ele condenará o patrão ao pagamento de todo o acerto, como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, o trabalhador terá direito de receber o 13º salário proporcional à quantidade de meses que ele trabalhou durante o ano, terá direito ao saldo do salário dos dias que o empregado já trabalhou durante o mês. Por exemplo, se trabalhar até o dia 10, o empregado terá direito ao salário desses 10 dias. Também terá direito às férias vencidas, se houver, e às férias proporcionais, todas com o acréscimo de 1/3 previsto na Constituição. E terá direito de sacar o FGTS de todo o contrato de trabalho, com o acréscimo da multa de 40%. E também ao aviso prévio indenizado. Ainda, o empregado receberá as guias para o seguro-desemprego. Então é isso, pessoal. Me diz aí o que você achou desse vídeo. Este conteúdo foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, retribua esse meu trabalho, tornando-se um seguidor aqui do canal e com um comentário aqui embaixo. Muito obrigado.